Boa noite. Tá de folga hoje, é? Que beleza. Último dia você poder estar aqui. Que honra. Tá bom o som? Ou quer que eu coloque o, o microfone, hein? Eu não consigo acenar pra você. Vamos esperar um pouquinho, ver se mais gente entra, porque o tema de hoje é pra fechar, né? Vamos só dar uns minutinhos aqui pra ver se o povo vê as notificações. Vou colocar já a minha internet. Ah, não, já tá nos dados. Vou preparar tudo aqui. Quer que coloque o microfone ou não lá? Como é que tá aí pra você? O som tá saindo bom? Não tá ecoando o meu som aqui na sala? Me diga aí, por favor. Que caiu? Tá bom o som? Você tá dirigindo, voltando pra casa, acho, né? Não tá respondendo, deve estar dirigindo. Bom, vamos iniciando, só dando uma introduzida enquanto o pessoal tá chegando aí. Hoje é o último dia, finalmente, depois de... Acho que eu comecei quando? Esqueci quando que eu comecei, acho que foi em novembro do ano passado, né? Quase um ano que a gente se reúne aqui todas as sextas, exceto algumas vezes que falhamos. Ah, você caiu? Perguntei se o meu som tá funcionando. Bom, se tá ok ou se precisa pôr o microfone, se o som não tá ecoando. Ah, finalmente, porque faz tempo que a gente tá aqui falando desse livro, né? Mas a gente vai continuar com Hebreus. Dia 20 a gente começa o estudo e esse vai ser um baita de um estudo, tá bom? Ah, então beleza. Esse vai ser um baita de um estudo porque vai ser daqueles que a gente vai linkando as coisas, né, do jeito que a gente gosta, vai associando os livros, vai associando, vai usando as referências, né? E a gente vai entender muita coisa a respeito das promessas para Israel, como a gente já tem visto aqui, né, de início, mas a gente vai aprofundar isso e vai ver muito em relação à obra de Jesus, né? Algumas coisas eu até trouxe nesse estudo, enquanto eu falava dos sacrifícios e tal, da Páscoa, a gente até falou um pouco de Hebreus, mas vai ser um estudo bem profundo, assim, porque o Hebreus não é um livro fácil de ler. As pessoas interpretam muito Hebreus da forma errada. Então a gente vai ter um estudo bem massa, assim, e aí, como sempre, compartilhem, né? Para aqueles que querem aprender de verdade, não estão procurando só as bênçãos, mas estão procurando conhecer o Senhor para participarem, conhecer a palavra, né? Entender direitinho. Mas então, esse finzinho do estudo de Deuteronômio, eu quero recapitular algumas informações da semana passada que eu acho que são importantes e eu não sei se ficaram muito claras, que principalmente em relação ao chamado de Efraim, que os apóstolos herdaram e que nós herdamos, né? Esse chamado, ele tá quando Jacó fala o seguinte: José é um ramo frutífero, uma videira frutífera junto a uma fonte, seus galhos correm pela parede ou ultrapassam muros. E aí, deixa eu ler aqui o que a Laís falou. Comecei a ler e estava muito rico de informações, mas quero muito acompanhar esse estudo com você. O Senhor sempre te usa muito poderosamente na instrução e compreensão da palavra. Glória a Deus. Amém. Eu acho que vai te ajudar, vai contribuir, né, com o seu estudo aí. Mas voltando aqui, esse trecho que Jacó abençoa José, né, falando que os galhos de José
ele ultrapassariam muros, ele quer dizer que cadê? O muro seria derrubado e a bênção de Abraão, ela passaria, né, ela ultrapassaria a descendência dele. Ele tinha a promessa de ser pai de multidões, essa promessa foi passada para Isaac e depois essa promessa foi passada para Jacó. E aí Jacó, ele tem a visão do Senhor, né? E ele chama José e na verdade pede para José trazer os filhos dele, Efraim, Manassés. Efraim era o mais novo. E aí Jacó já estava cego, a gente viu esse texto na semana passada, mas eu queria recapitular para a gente finalizar isso, né? Finalizar esse estudo. E aí a mão direita, né, que seria a mão que abençoou o primogênito, Jacó usou para abençoar Efraim. Ele cruzou as mãos, né, e abençoou a cabeça dos filhos de José. José tentou consertar e Jacó na hora falou: não, filho, eu sei o que eu estou fazendo, é assim que é para ser feito, porque Deus ordenou. E aí então Efraim recebeu a bênção. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Essa promessa de multidões de nações é a plenitude que Paulo se refere em Romanos, no capítulo 11, versículo 12, se não me engano, é isso? Que diz o seguinte: ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, essa promessa de alcançar multidões. E esse chamado de Efraim, ele caiu, né, sobre esse chamado, né, Jesus cumpriu e depois os apóstolos cumpriram e isso alcança a nossa vida e aí se cumpre o que está em Efésios 3:6. Vamos lá rapidinho também. E nós, né, damos continuidade a esse chamado de Efraim quando nós vamos pelas nações e anunciamos as boas novas. Anunciamos que Jesus é o Filho de Deus e que através dele, que é o único caminho, verdade e vida, a gente recebe vida eterna. Lá em Efésios, espera aí rapidinho. Efésios 3, no versículo 6, fala o seguinte: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós fomos enxertados na videira, logo mais a gente vai ver, na videira não, né? Na oliveira, que a videira é Jesus e a oliveira representa Israel. E nós fomos enxertados nessa oliveira e nós fomos, nós que não éramos o povo, né? Como tem uma profecia que diz, aquele que não era chamado meu povo, que era o não povo, vai ser meu povo. Então, nós fomos adotados através do sangue de Jesus como filhos de Deus, assim como o povo de Israel foi e é. Né? Eles são a primícia do Senhor e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, esse fechamento, né? Nós vamos finalizar a bênção que foi dada. Moisés, ele louva a Deus do versículo 26 a 29, que a gente vai ler agora em Deuteronômio 33. E ali ele encoraja o povo, né? Falando que o Senhor ajudaria eles a avançarem sobre o território de Canaã e a conquistarem a terra, né, mesmo depois da morte de Moisés, que era o principal mediador deles durante aqueles 40 anos ali no deserto. Ele ungiu a Josué, nós já vimos, né, ele sendo ungido, e Josué foi então convocado por Deus para continuar. Josué, que é da tribo de Efraim, inclusive, né? Ele foi convocado para tomar a frente do povo, liderar o povo e conquistar as terras. Inclusive, quando a palavra vem sobre a tribo de José, ele diz assim,
Cadê? A gente até falou disso. Os seus chifres são como a sua glória é como o primogênito do seu novilho, e os seus chifres são como os chifres aos bois selvagens. Com ele empurrará o povo até as extremidades da terra, e eles são 10 milhares de Efraim e são os milhares de Manassés. Quando Moisés traz essa bênção sobre José, ele está abençoando os efraimitas que sairiam, né, da descendência de Efraim para conquistar a terra de Canaã. Através de Josué, eles conquistaram as 31 nações e depois, através de Gideão, eles derrubaram, né, o poste ídolo de Baal e conquistaram mais uma porção. Se não me engano, a Débora também era efraimita, é isso mesmo? Estou confirmando aqui. A Débora também era efraimita e ela ajudou a vencer também as investidas, né, dos inimigos. Só que tem um segredo aqui que a gente não pega, porque no nosso idioma a palavra boi selvagem, ela fica meio parecida. Mas nessa hora que ele fala sobre bois selvagens, e que o chifre dos bois selvagens, ele está falando de uma espécie específica de bois que tinha um chifre mais elegante, que era tipo um ornamento na cabeça, diferente dos bois que tem aquele chifrinho, né, miúdo. Esse boi selvagem, ele tem um chifre mais elegante. Então, eles avançariam sobre o território de Canaã com a força de um boi, porém com a elegância, com a beleza que o chifre do boi selvagem carrega. A palavra de Deus, ela tem muita poesia ao mesmo tempo, né? No original, quando a gente vai estudar, a gente vê isso, né? Os salmos são poemas. Aqui, as bênçãos, elas são dadas e tem, né, associações sempre com animais. Então, tudo é muito poético, porém tudo é muito espiritual também e muito profundo. E o Espírito é que nos revela todas as coisas. Então, vamos finalizar agora a leitura a partir do versículo 26, que diz o seguinte: Não há outro, ó amado, ou Yeshurun, que é o que está no original, que é um nome que Israel recebeu do próprio Deus. Aqui, quando as pessoas falam, né, pra gente, o Senhor conhece cada filho dele pelo seu nome e o Senhor ama, né, com amor eterno, a gente vê essa relação de Deus com o povo de Israel e ele dando um apelido para o povo de Israel que é Yeshurun. A gente já viu também isso quando a gente estava estudando aqui as bênçãos, né? No início ele fala sobre esse nome e que significa reto, né? Ereto. Então ele chama de um apelido que na verdade traz um caráter que ele esperava do povo, né? Retidão. E aí ele continua, né, abençoando. Não há outro Yeshurun semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro à fonte de Jacó, habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então, do início, Moisés, até o versículo 28, né, tá exortando o povo, tá animando o povo a permanecer na palavra do Senhor, a permanecer no comando de Josué, porque Josué lideraria eles e o Senhor expulsaria o inimigo de diante deles, né? O Senhor pelejaria em favor do povo de Israel e Israel habitaria seguro e sozinho. Desde o início, a proposta de Deus é que eles dominassem, porque ele tinha entregue aquela terra a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ele ia abençoar aquele território para ser a terra onde ele estaria presente e aonde o povo habitaria seguro, sem estrangeiros. Aí, ao longo da história, a gente vê que, na verdade,
Alguns estrangeiros tiveram umas estratégias e conseguiram ficar no território, a gente vai ver isso mais para frente, mas a proposta de Deus é que o povo, né, ficasse ali. Como eles também se corromperam na era de Juízes, eles permitiram o avanço dos inimigos, a permanência dos inimigos ali por mais tempo do que o esperado, tanto que até o reinado de Davi ainda existia estrangeiros e inimigos, né, na terra de Israel, e Israel ainda não tinha conquistado totalmente o território. Aí depois que Davi conquistou, terminou de matar os filisteus, né, os amalequitas lá, e conquistar algumas cidades, ele então, inclusive a cidade de Jerusalém, ele então recebe a palavra do Senhor que haveria paz e que haveria descanso e que o Senhor habitaria na terra com eles. E na era de Salomão, ele constrói o templo que é a casa do Senhor. E depois a gente já sabe mais ou menos toda a história. Mas o que importa aqui, né, desse trecho essa exortação, né? Lembre-se que o povo estava acostumado com Moisés liderando eles e Moisés estava sendo levado pelo Senhor, eles sabiam que a hora de Moisés tinha chegado e ele estava. Boa noite, Lili. Ele estava então animando o povo a permanecer, falando o que ia acontecer. E ele traz uma palavra aqui que se refere à eternidade, que o povo de Israel já estava recebendo do Senhor e que a gente recebe através do sangue de Jesus, que está no versículo 29. Feliz és tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre e espada que te dá alteza. Quem não conhece o plano do Senhor acha que ele está só falando aqui sobre a conquista do território, mas aqui se refere à eternidade. Deus salvou o povo de Israel. O povo de Israel é a primícia do Senhor, é o primeiro povo que o Senhor toma para si e que ele entrega, né, o sacerdócio santo e a vida eterna. Então, por que o Senhor fala para eles, escolha a vida e não a morte? Porque debaixo da palavra do Senhor, do princípio do eterno, da Torá, que é eterna, que sempre existiu, a sua lei, ela sempre existiu, se eles caminhassem debaixo disso, eles receberiam essa vida eterna, não apenas um território na terra de Canaã, mas também a sua porção na herança, né, no mundo vindouro. E, por último, quando ele diz, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. A gente vai ver uma ilustração desse trecho que está em Josué 19 e que fala sobre a cidade de Gibeão, a estratégia que os homens daquela cidade tiveram para terem as suas vidas poupadas. Então, aqui a gente vê o cumprimento dessa palavra de que os inimigos seriam sujeitos a ponto de até negarem a sua identidade, a sua nacionalidade. E aí vamos lá então em Josué 19. Josué 19 não, perdão, Josué 9. Confundi. Em Josué 9, a gente tem aqui, eu vou ler só alguns pedacinhos, tá? Para também não estender o nosso estudo, mas diz o seguinte: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, as nações que o Senhor falou que que Israel dominaria e invadiria e mataria, eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então, o que aconteceu? Gideão, a cidade de Gideão,
já tinha visto as muralhas de Jericó serem derrubadas, porque foi a primeira cidade que Josué e o povo de Israel invadiu, né? E era uma cidade fortificada, então isso causou em Gibeão um certo temor. Ai tentou atacar Josué e a tribo de Israel e acabou, né, sendo atacada, inclusive numa emboscada. E deixa eu ver aqui se foi nessa hora que Deus mandou fogo. Deixa eu ver. Não, eles só fizeram a emboscada. Aqui eles fizeram a emboscada e eles mesmos colocaram fogo. Depois de Gibeão, é que 5 reis sitiaram a cidade de Gibeão, e aí foi ali que o sol e a lua foram detidos, na verdade, e Deus envia fogo do céu. Mas esses gibeonitas, né, eles viram a cidade de Ai sendo destruída, a força, né, que o Deus de Israel tinha e o favor que ele trazia, né, o poder que ele dava para Israel, e eles temeram, então eles fizeram uma estratégia. Vamos nos vestir de peregrinos, né, de pobres, de coitadinhos, vamos nos achegar a eles e fazer um acordo. E aí eles foram até o povo de Israel, os homens de Israel, e foram ter com Josué no arraial, lá em Gilgal. Então eles falaram: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora a aliança conosco. Então a cidade de Ai, a cidade de Jericó, já estava dominada e eles montaram um arraial nessas cidades e eles foram até Gilgal ali. Eles já estavam avançando, né? E eles foram então na direção do povo de Israel, atrás de Josué, que era o líder. E aí falaram, né, que eles eram de uma cidade, de um lugar distante e tal. E aí disseram para Josué: somos teus servos. E aí Josué perguntou: quem sois vós? De onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão. Então eles conheciam a história toda, né? Eles, na verdade, quando falam o nome do Senhor, eles estão falando aqui o nome que o Eterno tem, né? Que geralmente a gente vê no hebraico o tetagrama, Yud He Vav He. E aí, então eles conheciam o nome do Eterno. Eles conheciam a história do povo de Israel que saíram, né, do Egito, que eram escravos há 400 anos lá, e saíram libertos por esse Deus, e souberam das guerras que eles tiveram contra o rei Esbom, o rei de Esbom e contra o rei de Bazã, que eram gigantes, eram conhecidos. E pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Só que esses homens pertenciam à terra de Canaã e a ordenança de Deus era para que todos, né, todas as nações que habitavam essas 6 nações aqui, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Depois tem os filisteus também, né? São 7 nações que eles tinham que destruir. E eles faziam parte disso, só que eles tiveram essa estratégia, eles se colocaram como servos e como pessoas que queriam servir ao Deus eterno. E o Josué concedeu paz a eles no versículo 15 e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Em 3 dias, depois de terem feito aliança, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. E eles estavam ali, então, na verdade, fingindo que não tinham aquela identidade, como a gente vê a profecia se cumprir, e descobriram que eles eram das cidades de Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Kiriat Jearim é uma cidade que depois você ouve falar no livro de Reis, que Davi conquista.
Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes, né? Eles ficaram, pô, vocês fizeram aliança com os homens que era pra gente matar, que Deus ordenou, né? O que vocês fizeram? E aí, então, todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Então, eles decidiram fazer o quê? Conservar a vida deles, para que não houvesse ira sobre o povo por causa do juramento, e falaram para os príncipes para que eles se tornassem então os rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Então eles se tornaram servos ali, né, rachadores de lenha, que já acontecia na época no deserto. Os estrangeiros que acompanharam o povo de Israel serviram dessa forma também, rachando lenha e tirando água dos poços. E aí eles continuaram com isso. E assim lhe fez, no 26, livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, esse é o finzinho, né, da bênção. Finalmente a gente encerra o capítulo 33 e agora a gente vai ver o que acontece no 34, que relata a morte de Moisés. E aqui tem algumas coisas importantes para a gente prestar atenção. Antes de tudo, né, eu queria lembrar vocês que quando Josué entrou na terra de Canaã, ele entrou atravessando, né, o Rio Jordão, rio, e ele entrou por Benjamim. Eu fui atrás porque lembra que quem assistiu a última, né, viu que eu fiquei na dúvida onde estava Jericó. E aí eu confirmei e estava aqui na tribo de Benjamim. Então deixa eu mostrar para vocês de novo meu mapinha que está invertido, né? Quando vocês forem ver na internet, vocês vão ver que essa região toda, na verdade, está desse lado e essa região está deste. Mas eles estavam aqui, né? Aqui são as cidades que a gente leu lá, dos gigantes, que eles ocuparam, né? E que ficou para Ruben, Gade e Manassés. E aqui no território de Gade, eles atravessaram e eles... Peraí, deixa eu fazer assim que acho que é mais fácil, por causa da pontinha da caneta. A Jericó tá mais ou menos aqui, assim. Então, o primeiro território que eles ocuparam foi Jericó. E o principal que você deve se lembrar, quando Deus ordenou que o povo de Israel fosse, né, avançasse para ocupar a terra, ele falou para que lembra que a gente já leu isso, que a planta dos pés, onde a planta dos pés deles pisassem, seria dado por herança. E qual que é o primeiro território que Deus ordena, né, eles avançarem e tomarem posse? Com a planta dos seus pés. É o território onde futuramente o Senhor estabelecerá a sua casa. Então Deus começa pelo lugar onde ele escolheu, que é o Monte Sião, e que é onde está a cidade de Jerusalém, que era onde está a tribo de Benjamim, que a gente viu a promessa, né? Que de Benjamim ele disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Então, nada é por acaso, né? O Senhor não escolheu Jericó à toa, ele começou pelo lugar onde ele determinou que ali a sua presença estaria e dali ele abençoaria as nações e o seu povo toma posse com a planta dos seus pés exatamente no lugar, né, aonde ele escolheu para fazer a sua habitação e da onde ele se comunica com as nações. Que foi exatamente o lugar onde Jacó viu a escada, né, dos anjos, quando ele teve a visão do sonho que ele estava deitado na pedra, ele teve a visão da escada e exatamente nesse local, que é o território de Benjamim. Aí vamos ver então aqui o 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo
ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Nós vamos parar aqui, porque só do versículo 1 ao versículo 6 a gente tem muita informação para estudar. Primeiro, vocês se lembram que Moisés perdeu o direito de entrar na terra de Canaã quando ele não santificou ao Senhor lá na rocha, né, de Meribá. Ele feriu a rocha, era só para ele levantar o bordão, e ele questionou o povo: vocês acham que vai sair água daqui? E bateu, né, feriu a rocha, e ali o Senhor repreendeu Arão e repreendeu a Moisés, e ele então falou: vocês não vão, nem vocês, nem essa geração aí que é murmuradora e que está pedindo para morrer no deserto, vão entrar na terra de Canaã. Porém, Moisés, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi um grande profeta do Senhor. Inclusive, a gente já leu em Deuteronômio 18 que o grande profeta que o Senhor promete, que é o Messias, ele era semelhante a Moisés, que era manso. Né? Quando a gente vê a briga de Miriam com Miriam questionando, né? Miriam e Arão questionando por que tem que ouvir Moisés se eles também são profetas, e Deus fala: eu falo com ele boca a boca. E a relação que Moisés tinha com Deus, ela era uma relação totalmente diferente da que ele teve com qualquer outro profeta e sacerdote, e essa relação a gente só vê acontecer com Jesus, que é o Messias. Então, só que Deus, ele permite, né, por amor a Moisés, e porque Moisés ficou implorando, né, para entrar na terra de Canaã, e Deus falou que não ia entrar. Ele então permite que Moisés veja com os seus olhos a promessa, embora ele não tome posse dela ainda, né, porque no mundo vindouro ele vai tomar posse, ele vai entrar na herança. E aí ele então vê, ele tem a visão ali do Monte Moabe, que se vocês forem procurar fotos, né, existem fotos de uma visão panorâmica, então você consegue ter, assim, mais ou menos uma ideia da visão que Moisés teve no dia que ele subiu a esse monte e pôde ver a terra que Deus estava dando. Só que ele não só mostrou a terra, mas ele também revelou o que ia acontecer para Moisés. E o Senhor, ele então fala, né, essa terra é a que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, e essa promessa ela passa para os filhos de Israel, né, que tomam posse dela, que herdam essa promessa. E a gente já viu, né, que nós recebemos, pelo chamado de Efraim, através da vida de Jesus, nós recebemos essa plenitude também, nós recebemos essa herança, essa porção na terra de Israel, só que agora a Israel celestial, né, a que será formada no mundo vindouro. E que não vai ser no céu, né? Vai ser na terra. Isso tem que ficar muito claro no teu coração. Você vai morrer, você vai descansar, se você morrer antes da vinda de Jesus, e você vai ser ressuscitado com o corpo glorificado para habitar num novo céu e nova terra, não no céu. Deus criou a humanidade para habitar nessa terra. O que ele vai fazer é renovar tudo e vai fazer aqui a sua morada. Essa é a parte mais especial de tudo, né? Não é só a restauração de Israel e a salvação para nós que éramos gentios e que nos tornamos filhos através da fé em Jesus, mas esse desejo de Deus de estar junto com a sua criação, com a humanidade, e ele vai fazer aqui a sua habitação. Ele vai descer com a Nova Jerusalém, e que é a esposa estéreo, a noiva estéreo,
e ele vai, né, colocar na estéreo. A gente depois vai ler Isaías 54, vai entender isso que eu estou falando melhor, mas ele vai fazer da estéreo a mãe de muitos filhos, e a gente entra nessa parada aí. Quando o Moisés morreu, ele foi sepultado num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tem aí uns registros na literatura judaica que os romanos tentaram encontrar o túmulo de Moisés e não acharam em nenhum espaço, né? Agora a gente vai ler em Judas para entender essa morte de Moisés, né? Por que ninguém sabe onde ele está? Deus sepultou o Moisés. Na literatura judaica existe uma história para explicar, um dos midrashes dele, que eu considero um pouco floreado demais, porque na verdade os judeus eles enaltecem muito Moisés por Moisés ter trazido, né, a palavra de Deus para a humanidade, né? Foi através da vida de Moisés que a Torá foi dada para eles. Então eles enaltecem demais. E aí eles falam que três anjos foram enviados por Deus, né, sucessivamente para recolher a alma de Moisés, e eles temiam porque eles consideravam Moisés muito justo aqui na terra. E aí mandaram o Azael, que é Satanás, que é o Lúcifer, né? Deus manda ele porque ele no judaísmo representa o anjo da morte. E aí, no primeiro momento, ele não conseguiu chegar na presença de Moisés, porque Moisés tinha o brilho do Senhor, né? A glória do Senhor resplandecia sobre a face de Moisés, tanto que a gente vê em Êxodo que ele cobria com um véu o rosto, né? Depois que ele falava com o Senhor no tabernáculo. Tamanha era a presença do Senhor. E o Moisés, ele foi um homem muito justo. Então, eles têm essa história de que o Satanás, o Azael, não queria matar, e depois ele volta e insiste que ele vai levar a alma dele, porque ele é que recolhe as almas, ele é o anjo da morte. E aí você tem que se lembrar, né, que até Jesus vir e tomar a chave da morte do inferno, ela estava sob domínio de Satanás mesmo, né? E quando ele volta, Moisés, ele pega o bordão, e aí no estudo de Hebreus a gente vai entender melhor isso. O bordão, ele era um bordão das sacerdotes, né, desde Adão até Abraão, e é o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. A gente vai estudar isso no livro de Hebreus melhor. Mas aí ele, com o bordão, ele manda Azael ir embora. E aí o Senhor é que envia os anjos para conversa com a alma de Moisés e convence de que ele vai ficar melhor junto com o Senhor e tal. Essa é a história que os judeus contam. E aí explica um pouquinho o versículo 6 ou 9, peraí. O versículo 9 do livro de Judas, que você vê o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aqui dá um pouquinho, né, de ilustração para vocês entenderem da onde que saiu esse versículo de Judas, né? Porque tem alguns trechos do livro de Judas que as pessoas não entendem, porque não há muita referência nas escrituras, no cânon. Mas existe essa tradição judaica que era oral e que ela é passada de geração em geração a respeito do corpo de Moisés. E uma coisa aqui importante para você notar nesse versículo 9 de Judas é a hierarquia que os anjos respeitam. Deus ele sempre estabeleceu uma hierarquia, e isso continua na terra no corpo de Cristo, com os ministros. Tanto que em 1 Coríntios 12, quando a gente vê a respeito dos ministérios, Paulo ele vai enumerando, ele fala primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres e operadores de milagres, e papapá, e ele vai continuando. Essa hierarquia existe ainda. E ela existe, sempre existiu, na verdade, né? Porque o reino de Deus, ele é antes da criação do mundo. Então, Deus ele trouxe para o mundo algo que já é nos céus.
Por que a nossa oração é sempre assim na terra como é nos céus? Liga na terra aquilo que já está ligado no céu, desliga na terra aquilo que já está desligado no céu. Porque, na verdade, a gente vive algo que Deus estabeleceu. Quando a gente retorna ao Senhor, quando a gente se liga ao Senhor através do sangue de Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, a gente está debaixo dessa justiça que que rege o reino de Deus, né? E o arcanjo Miguel, ele não se corrompeu, só que ele é arcanjo. E Satanás, que é o Azael, ou Lúcifer, né? Tem vários nomes que dão para ele. Ele era um querubim. Na hierarquia dos anjos, o querubim está acima. Os querubins, eles louvam ao Senhor. A gente vai ver isso também em Hebreus, que Ezequiel teve uma visão do trono do Eterno e os querubins, 4 seres viventes estavam ao entorno do trono do Senhor, louvando a Ele e adorando a Ele. Então, aqui você percebe que o próprio Miguel, ele respeita a hierarquia, ainda que o anjo, aquele anjo, né, que estava contendendo com ele em relação ao corpo, né, de Moisés, ele fosse um rebelde. Ele fala que o Senhor te repreenda. E aí tem muita gente que acha que só porque recebeu o Espírito, né, do Senhor pode repreender a Satanás. Você pode repreender demônios em nome de Jesus. Mas quando você está travando uma luta que é mais profunda espiritualmente, a gente deve pedir para o Senhor Jesus ir à nossa frente, não querer lutar, porque Ele tem mais poder que nós. Tanto que quando Jesus fala sobre os olhos, né? Lembra daquele versículo que fala sobre os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, se a luz dos teus olhos... Pera, vamos ver. Eu tô confundindo. Eu tô trocando o negócio, calma aí. Alguém consegue aí dar um Google e caçar pra mim onde tá esse lance da luz? Ah, não, já achei, não precisa. Mateus 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, há poder nas trevas também, tanto que o inimigo ele pode se disfarçar, né, se colocar como um anjo de luz e confundir. Por isso que a gente deve sempre orar e pedir para o Senhor revelar aquilo que está sendo mostrado para nós, né? Qualquer espírito que aparece para nós, qualquer tipo de anjo, né, quem tem visão, deve ter sempre o coração ligado ao Senhor e pedir discernimento para saber quem é que está falando com ele ali. E se por acaso não for o Senhor, pedir a cobertura, né, do sangue de Jesus e pedir para que o Senhor repreenda. Mas há uma dinâmica aqui que eu queria mostrar para vocês, né, em relação a Judas e ao livro de Deuteronômio, essa relação entre os dois livros. E há também algo que quem já ouviu judeus falando a respeito de Jesus, né, negando a existência de Jesus, já deve ter ouvido como um argumento de que eles não aceitam que um homem expie um pecado de outros homens, que nenhum homem pode morrer pelo pecado de outros. Porém, há um motivo em um midrash, que é a explicação, né, como é que se diz? Uma explicação das escrituras, né, da Torá, e eles explicam o seguinte, que Moisés ele foi enterrado ali de frente para essa região de Bet-peor, porque na verdade ele estava expiando o pecado que foi cometido a Baal-peor. Vamos ver, eu até anotei aqui para vocês verem o que está escrito, né? Tem um homem, um sábio, que é muito respeitado pela comunidade judaica, que se chama Rashi.
Ou é Hashi? Acho que é Hashi. Ou é Hashi ou Hashi. Acho que é Hashi, mais parecido com, com o som deles lá. Enfim, ele comenta, né, sobre o local do sepultamento de Moisés, e esse é um homem muito respeitado para eles. Então, eu vou ler o que eu encontrei num artigo para vocês entenderem, porque provavelmente, né, pessoas que assistem meus estudos não são pessoas que vão... Cadê eu? Voltei? Minha internet caiu. Voltei? Tô aqui? Pessoas que assistem a minha live, os meus estudos, não são pessoas que vão esquentar banco, são pessoas que... Ai, o que eu fiz? Quase que eu encerrei o vídeo. São pessoas que vão proclamar as boas novas e precisam conhecer as escrituras para responder dúvidas, para responder perguntas, questionamentos. E aí a resposta para você, para se algum dia alguém falar, mas como que se um judeu, né, cruzar o teu caminho e falar, mas é impossível um homem ser casado. Espero que esteja. Gente, não fica dando coraçãozinho porque vai travar a live, tá? A minha internet tá ruim, para vocês não perderem as informações. Então, hoje não precisa interagir com coraçõezinhos, tá? Mas é o seguinte, quando um judeu, né, questionar, mas nenhum homem pode expiar um pecado, você pode trazer esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês como um argumento, e um argumento bom para derrubar, porque a palavra do Senhor, ela destrói dogmas e sofismas, certo? E aí está escrito o seguinte, baseado na Gemara Sota 14a e no Midrash Devarim Rabá 11.5, Rashi comenta sobre o local de sepultamento de Moisés. Ele escreve que Moisés foi enterrado naquele local para expiar o pecado de Baal Peor, quando os filhos de Israel se envolveram em relações com as mulheres de Moabe. Lembra dessa história, né? Que é o caso lá que o Finéias até transpassa o ventre de um dos homens e de uma moabita. Esses homens, depois que Balaão trouxe as profecias, né, de bênção, Balaão aconselhou Moabe, o rei de Moabe, a seduzir o povo de Israel com as suas mulheres para eles adorarem a Baal Peor. E aí a adoração de Baal Peor, se vocês não se lembram, era com muita promiscuidade e eles defecavam sobre o ídolo. Era a maneira como eles mostravam ali a adoração. E a gente vai ver aqui nesse estudo, nessa leitura, o porquê que eles faziam isso. Aí presta atenção. Eu vou ler aqui de novo. Moisés foi enterrado naquele local para expiar o pecado de Baal Peor, quando os filhos de Israel se envolveram em relações com as mulheres de Moabe e adoraram a divindade daquela nação, que, segundo o rabino Amital, era adorada ao defecar no ídolo, refletindo a crença de que a natureza não precisa de refinamento e que as pessoas deveriam ter permissão de seguir seus instintos mais primitivos sem qualquer interferência ou restrição através da defecação pública e da promiscuidade desenfreada. Ou seja, eles adoravam aquela divindade, querendo dizer assim, esse é o meu instinto natural, eu tenho esse desejo, eu tenho desejos, eu não preciso de regras, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, se eu tenho vontade, eu vou lá e faço. É essa a ideologia que o povo de Moabe carregava. E aí a gente precisa, no âmbito espiritual, entender que há principados e potestades regendo sobre todas as nações. Há 4 principados, que eles estão sobre o leste, o oeste, o norte e o sul, e os seus príncipes, né, eles governam cada ambiente. Coincidentemente, o nome desses 4 príncipes, a inicial do nome deles, é exatamente Baal, que significa Senhor em hebraico, que a gente fala que é o Senhor desse mundo, o príncipe desse mundo, né? Eles estão sob o governo de Satanás, que é o que ilude, o que seduz. Debaixo dos principados estão as potestades, e essas potestades elas estão sobre as cidades
E essas cidades, elas têm as suas divindades que são adoradas. Então, de acordo com a forma como essas potestades querem ser adoradas e a corrupção que essas potestades trazem para quebrar, né, com aquilo que é puro e que é íntegro diante do Senhor, elas fazem os homens agirem. Então, essa potestade, essa potestade em Moabe, né, o príncipe de Moabe, o principado de Moabe tinha uma potestade ali que era adorada por essa divindade, Baal Peor, que instigava as pessoas a viverem segundo os seus próprios desejos e os seus próprios instintos naturais. A gente sabe que a nossa carne ela foi corrompida pelo pecado que trouxe morte e tirou de nós a glória do Senhor, que nos fazia ter a sabedoria do Senhor e andar debaixo da sua reta justiça. E a gente caiu, né? A nossa pele, ela é resultado, a nossa carne, ela é resultado, na verdade, de uma queda do homem, não de uma queda de que ele saiu do Éden que estava no céu e caiu na terra, porque o homem foi criado para habitar na terra. O Éden era um jardim, um espaço separado no mundo em que o Senhor separou para Adão e Eva habitar e se multiplicar, né, e ir crescendo e se desenvolvendo. Então, o princípio começou num jardim, mas Deus ele sempre teve a ideia de desenvolver e construir um reino junto com os homens para reinar junto com eles. Só que houve uma corrupção ali, uma quebra de aliança com Adão que Deus restaura através de Jesus. E essa carne corrompida, ela faz aquilo que está fora, né, da integridade do que o Senhor estabeleceu. Então, tudo que foge do padrão moral de Deus é o que a nossa carne escolhe fazer por conta da corrupção do pecado. Então, todo desejo, né, que traz prazer à carne, na verdade, ele parte desse princípio que essa divindade era adorada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você prefere fazer algo segundo a tua carne, na verdade, você está adorando o mesmo Deus aqui. Você pode não estar defecando em cima de uma estátua, né? Que era a forma como, naquele tempo, essa divindade, essa potestade encontrou para ser adorada, porque a gente precisa se lembrar que conforme as gerações da humanidade vão evoluindo em entendimento, em moral, em conhecimento da palavra, né? Agora Jesus já veio para ser sacerdote das nações, então ele já trouxe a moral, o padrão do reino dos céus para a terra. Muitas sociedades na terra, muitas nações, elas já têm um padrão moral próximo do reino de Deus, embora elas não estejam totalmente ligadas ao Senhor, né? Então, para a nossa mentalidade, para a nossa educação social, defecar em cima de uma estátua é algo absurdo. Matar uma criança queimando dentro de um ídolo, né, que estava cheio de fogo, é um absurdo maior ainda. Mas para aquele tempo, naquela mentalidade, aquilo era normal, porque eles estavam adorando os seus deuses. Então, como que essas potestades elas fazem? Ao longo das gerações, ela vai se adaptando conforme a mentalidade da sociedade da época. Na nossa sociedade, você não defeca diante de um ídolo, mas você defeca com a sua boca quando você diz: eu vou fazer do jeito que eu quero, eu estou sentindo vontade de fazer isso, então eu vou fazer, porque eu não preciso seguir regras nenhuma, porque eu sou livre. Isso tudo, na verdade, parte da mesma ideologia. E aí, Moisés, né, continuando o texto, Moisés foi enterrado em frente ao local de Peor como um lembrete eterno para a firme oposição de Israel a esta ideologia e da crença de que a Torá, a palavra de Deus, as instruções, eleva ao regular o comportamento e canalizar instintos e impulsos em direção ao serviço do Criador. Então, quando você vive na palavra do Senhor, você está servindo ao Criador. E ao fazer isso, você está elevando a tua carne, a tua alma e o teu espírito para regular o teu comportamento. Ao invés de você viver debaixo de um padrão instintivo, você está vivendo debaixo de um padrão de domínio próprio que o Espírito Santo ele te dá, e você canaliza os seus instintos para adorá-lo. Então, você canalizar significa você dar uma direção. Então, tudo que você faz não é por instinto, é por propósito e princípio. É isso que o texto quer dizer e ensina muita coisa aqui para nós, né? E aí, então,
Tinha Moisés a idade de 120 anos quando ele morreu, não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Versículo 7. Isso aqui é muito especial, né? Porque o justo recebe longevidade de vida e ele vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Lá no Salmo 128, vamos ler lá, está essa promessa. Todo justo, ele vai ver a sua posteridade prosperando na terra. Deixa eu só pegar aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, que observa, né, as instruções. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel, ou seja, você vai não só ver seus filhos crescendo, como os seus netos, né? E vai ter uma vida longa com vitalidade, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles morreram naturalmente, né? Viveram muito, mas morreram, mas viram, né, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Essa promessa caiu sobre Jacó, porque Jacó viu Efraim e Manassés e viu os filhos dos outros filhos também, que já tinham nascido. E Moisés, né, apesar de não ter continuado ligado à sua esposa, né, ele preferiu andar em retidão com o Senhor desde o dia que ele viu a sarça lá, o Senhor se apresentando na sarça. Ele escolheu ficar sozinho porque a obra que ele tinha, ela era muito importante, né, e ele não ia conseguir se dividir. Então, no caso dele, ele se separou para o Senhor e ele caminhou, né? Você precisa se lembrar que quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos. Quando ele começou a tirar o povo de Israel da terra do Egito, ele tinha 80. Então, dos 80 até os 120, são mais 40 anos que ele tinha vigor como de um homem novo e os olhos dele não cegaram, de Jacó cegou. Então, Deus manteve, né? A presença de Deus era tão palpável ali para ele, a glória do Senhor era tão ali próxima dele, que Deus a luz do Senhor, ela gera vida, né? E isso trouxe sobre ele vitalidade e vigor, né? Não só o rosto dele brilhava a luz do Senhor, mas ele recebeu mais vida, né? E ele terminou, na verdade, o ministério dele com vida, né? Deus recolheu realmente ele porque tinha acabado. Ele não morreu de enfermidade, ele não morreu no meio de uma guerra, ele morreu simplesmente porque o Senhor escolheu que aquele já tinha acabado o tempo dele, porque ele não poderia entrar na terra de Canaã, e ele tira Moisés e traz Moisés para próximo dele. E depois a gente vê que ele aparece para Jesus, né? Lá em João, se não me engano. Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Tem o relato de que Pedro está junto com ele, Pedro e João estão junto com Jesus no monte, né? No final, quando ele já está orando, e ele sabe que ele vai ser entregue, e aí a transfiguração ali, e se não me engano, Abraão e Moisés que aparecem para ele, o Moisés e Elias. Calma aí, deixa eu achar aqui. Às vezes as passagens vão vindo enquanto eu estou explicando e eu não anotei, peraí. Acho que não é João, acho que é Lucas. Cadê?
será que é Mateus? Que Mateus é o... Laís, você que é rápida para achar as coisas, acha aí para mim. Onde é que tá? Calma aí. Achei. Capítulo 17 de Mateus. A gente vê aqui... 6 dias depois, tomou consigo, foi antes isso da ceia? Foi antes da ceia isso, na verdade. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então foi Moisés e Elias. Agora, presta atenção nesse versículo 2, né? Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Guarda essa, eu vou até ficar segurando aqui para a gente fazer uma comparação. Mas, voltando, né? Jesus... Ele teve um encontro ali com Moisés e Elias, né, que são as duas figuras bíblicas aqui, né, nas escrituras, que não foram encontradas sepultadas, né? Elias foi transladado através de um redemoinho, ele foi levado da presença de Eliseu, e Moisés, ele morreu no monte e ninguém viu aonde ele foi sepultado. E aí diz assim, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. E aí na literatura judaica eles explicam que a nuvem de glória do Senhor, aquela nuvem, né, que quem assistir os cultos da nossa igreja viu nessa quinta, que a nuvem ela acompanhava, era a glória de Deus que acompanhava o acampamento, né, de Israel. Boa noite, Lili, depois você termina de assistir. Ela acompanhava o acampamento de Israel, o povo de Israel, e onde a nuvem ficava, o povo ficava acampado. Quando ela se deslocava, o povo levantava o acampamento e seguia em direção a ela. E a nuvem de glória ela ficou por 30 dias ali no tabernáculo, e aí o povo chorou, né? Pranteou, e então eles foram... Eles se levantaram e Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, depois desses 30 dias, eles seguiram a Josué. Mas o importante aqui é você prestar atenção que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Em Isaías 11 a gente vê que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, como você conhece, ele é composto por 7 espíritos. Espírito de sabedoria, de conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, temor do Senhor e o Espírito do Senhor. Então, o Espírito de Deus estava sobre Josué. E como que ele foi... O espírito de sabedoria foi dado a Josué com a imposição de mãos. Quando nós, ministros, né, impomos as mãos sobre alguém, nós passamos a unção que nos foi dada. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E é por isso que você deve tomar cuidado com quem impõe as mãos sobre você. Né? Não deixe qualquer pessoa impor as mãos para te trazer boas energias ou querer curar algo, porque ela vai derramar sobre você aquilo que ela tem. Se ela não tem o Espírito de Deus, são espíritos demoníacos, né? É o poder das trevas que está sendo trazido. E aí você, na verdade, acha que está sendo abençoado e na verdade, está recebendo morte, né? Porque a gente já entendeu que as trevas está ligada à morte. E nós somos cheios de vida através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Essa palavra face no hebraico é panim, e ela vem da raiz de encarar. Então, aqui, realmente, Moisés ele estava muito próximo de Deus. E ele foi o único profeta
até a vinda de Jesus, porque Jesus é o grande profeta, descrito em Deuteronômio 18, que teve esse contato, que fez tantos milagres, né, e tantas obras diante de um povo. E aí a gente vai ver algumas referências para entender, né, o que acontecia nesse relacionamento de Moisés com Deus. Êxodo 33, já está acabando, tá? A gente já está nos últimos versículos aqui. Êxodo 33. No versículo 11 diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de não se apartava da tenda. Josué estava o tempo todo ali, né? Não foi, Josué, ele era o discípulo de Moisés. E nós somos discípulos de Jesus, né? Josué, ele continuou a obra que Moisés começou, e nós, como discípulos de Jesus, continuamos a sua obra aqui na terra, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer, né? Proclamar, anunciar a respeito das boas novas, a respeito da salvação, a respeito da obra de Jesus, né? De que Deus é um e que não existe nenhum além dele, e de que seu Filho é o Cordeiro de Deus que veio para expiar o pecado do mundo e venceu a morte, e através da ressurreição ele nos dá a vida eterna. Ele é o primogênito dos mortos, e nós seremos ressuscitados, né, com ele, se nós cremos e se nós entregarmos a nossa vida a ele, se nós aceitarmos essa promessa que foi dada, né? E é dessa forma que nós recebemos a coroa, nós recebemos o sacerdócio santo, né? E passamos a ensinar, a anunciar a palavra. E aí, depois, em Números 12, a gente vê aquele lance da discussão, né, de Miriam e Arão em relação à liderança de Abraão. E Deus fala o seguinte, Números 12, versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus é espírito, e ele permitia que Moisés entrasse na sua presença. Deus permitiu que Moisés visse as costas, né, dele, e Deus tapou a fenda da rocha, em Êxodo 24, se não me engano, tá esse relato, e acho que é Êxodo 24, mas enfim, ali a gente vê o relato de Moisés pedindo para ver a face de Deus, né, ver mesmo a glória de Deus, e Deus falou: homem nenhum que ver a minha face vai permanecer vivo, mas eu vou te esconder atrás de uma rocha, eu vou pôr a minha mão sobre uma fenda, e sobre a fenda eu vou passar e eu vou tirar minha mão, eu vou permitir que você veja as minhas costas. E foi a partir daí que o rosto dele ficou brilhando, né? Quando ele viu a glória de Deus, as costas, né? E aí em Atos 7, versículo 37, a gente vê nos discursos, né, dos apóstolos, eles falando a respeito disso, da proximidade de Moisés com Deus. Tem dois trechos, na verdade. Tem Atos 7, 37 e Atos 3, 22. Atos 3, 22 diz o seguinte: disse, na verdade, Moisés... aqui está falando já de Jesus, na verdade. Moisés tinha, né, já anunciado: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do povo. Então esse é o Deuteronômio 18, que a gente já viu. E Estevão, né, na sua defesa, ele também fala a respeito dessa profecia que Moisés trouxe. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo, lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir.
E isso aconteceu com Jesus, né? Então, até a vinda de Jesus, nenhum profeta teve esse relacionamento, né, de falar boca a boca com Deus. Por que que Tiago, João e Pedro, lá em Mateus, quando a gente viu ali, Mateus 17, né, puderam ver no monte a transfiguração de Jesus e a Moisés e a Elias, porque eles estavam testemunhando, esse é o grande profeta, porque o rosto dele resplandecia como o sol, assim como Moisés, quando descia do monte, tinha o seu rosto resplandecendo e tinha que cobrir com o véu. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, a presença do Senhor estava ali. Então eles viram, quando ele se recolhe, né, quando ele se retira para orar, na verdade ele está na presença do Eterno. Então tudo que Jesus falava, né, eu falo aquilo que o meu Pai manda eu falar. Lá em João, principalmente, Jesus ele fala muito isso. Versículo 27 de João 16, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E um pouco antes, cadê? Calma aí, um pouco antes que isso. Capítulo 14 de João diz: Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Assim como em Moisés, né? Moisés não falava as coisas da boca dele, mas aquilo que Deus ordenava, Deus ensinava, ele passava, ensinava, né? A gente já viu, ele ensinava para os príncipes, para os juízes, para os sacerdotes, e esses eram incumbidos de passar para o resto do povo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E aqui está uma promessa na sua vida. Se você crê em Jesus, você faz as mesmas obras que Jesus faz e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não estava falando aqui, qualquer pedido que você fizer terreno, eu vou ser o seu gênio da lâmpada mágica e vou pedir para Deus te conceder. Ele está falando, se você ama a mim, você ama os meus ensinamentos, as minhas instruções, os meus mandamentos, que nada mais são do que as instruções que a gente estudou até hoje, os princípios que a gente aprendeu até hoje, e você, quando pedir algo em meu nome diante do Pai, ele fará. Então, o que Jesus pedia para o Pai? Ele pedia a cura, ele pedia a libertação dos cativos, ele pedia a salvação, ele pedia a ressurreição de mortos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele expulsava demônios, ele ensinava e ele conduzia o povo a se arrepender e abandonar o seu pecado e a seguir a ele para que eles recebessem vida eterna. E se você se move com esse coração, o Senhor, ele usa a tua vida para abençoar e alcançar outros e fazer discípulos pelas nações. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Não existiu ninguém que fez tudo isso até que Jesus viesse. Então, não se levantou em Israel nenhum profeta que falasse face a face com o Senhor no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Mas Jesus, o grande profeta, aquele que Moisés anunciou, ele veio para reunir o povo, para trazer restauração para Israel e para trazer para nós salvação. E aí se cumpre o que está em Atos 3, 21. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero falar. Eu acho que eu já falei esse trecho, né?
Não. Vou ler desde o 20. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Essa restauração, Amós relata que é a restauração do povo de Israel, né? Porque quando a gente fala de Israel hoje em dia, a gente está falando de um país, mas a gente não está falando do povo de Israel. E o país, ele está cheio de estrangeiros, né? As tribos ali não estão, as tribos nem sabem, né? O povo nem sabe de que tribo que é mais, porque eles estão todos dispersos. Por isso que eles carecem do sangue de Jesus para serem restaurados e reenxertados, porque os ramos secos da oliveira, eles foram arrancados. E todo aquele que crê recebe, né, a vida eterna através de Jesus e tem os seus pecados perdoados. E em Amós 9, o último capítulo de Amós, o finzinho, diz assim a partir do 11: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então a promessa ela vem, né, para restaurar Israel, para restabelecer, né, a harmonia na criação de Deus com o novo céu e a nova terra. E através de Jesus nós viveremos isso também, né? E alcançaremos o mundo vindouro. Em Ezequiel 36, 37, para finalizar essas profecias todas, está escrito o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e receberão que eu sou o Senhor. Deus sempre amou Israel, né? As pessoas acham que Deus abandonou Israel porque eles rejeitaram o filho, mas foram os líderes que rejeitaram, né? Grande parte da Judéia, de Samaria, aceitaram Jesus como Messias. A igreja primitiva ela era uma igreja que crescia em escala exponencial e alcançou os gentios depois, né? A igreja de Cristo ela não surgiu pelos gregos, né? A igreja de Cristo ela surgiu a partir dos judeus que creram que Jesus era o seu Messias. E Deus, né? Ele tem Israel como a sua primícia. Por isso que diz aqui que, né, Deus ele chama Israel de Yeshurun. Depois ele diz que feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, que a gente falou sobre a eternidade. Deus escolheu esse povo como a primícia da terra para ele, e a partir de Israel vêm os outros povos, as outras nações, né, que são ensinadas através da Torá, através da palavra que foi dada, né, por um profeta, Moisés, que Deus entregou para ele, e ele passou para o seu povo ensinar as nações. O povo falhou nisso e acabou se dispersando, né, por conta da quebra de aliança, mas Deus enviou um homem justo, a sua própria salvação, que vem dele mesmo, para nos resgatar, para restaurar Israel, que é a sua primícia, e para ser luz para os gentios. E a luz ela faz o quê? Ela aponta o caminho. Por isso que Jesus ele diz que ele é o único caminho, verdade e vida. Em Jeremias 2, a gente tem sobre esse lance, né, de Israel ser a primícia
só para ter uma referência bíblica para vocês não acharem que eu estou poetizando demais. Jeremias 2, versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Um pouquinho antes, né, o Senhor está dizendo, né, através de Jeremias, vai e proclama aos ouvidos de Jerusalém, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva, e como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então ele está falando, eu lembro de você desde o princípio, né? Ele faz essa alusão, essa alegoria do povo de Israel como a noiva dele, para que o povo entenda, né, que ele olhou o povo de Israel, escravo lá no Egito, ele tirou, porque isso era uma profecia dada a Abraão, que esse povo ficaria assim, mas que Deus ele agiria sobre a iniquidade. A gente já estudou sobre isso no livro de Deuteronômio também, estamos até fazendo um resumão aqui sobre tudo, né? Ele resgata esse povo que também deveria estar observando ainda os preceitos que foram ensinados por Jacó aos seus filhos, mas os descendentes dele durante esses 400 anos ali na terra se corromperam, e ele tira o povo dali, ele ensina ao povo a sua reta justiça novamente, para canalizá-los, né, para instruí-los. E ele chama, ele vê o amor daquele povo, embora aquele povo fosse rebelde, ele fala que aquele povo amava ele. E aí ele diz, Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia de sua colheita. E em Isaías 2, prometo que está acabando. Depois vocês podem ver, a gente vai ver sobre Isaías 54 no estudo de Hebreus, então eu não vou falar hoje. Mas em Isaías 2 eu preciso falar porque fecha um pouco esse raciocínio todo e são mais referências para os estudos de vocês. Isaías 2, dos versículos 2 a 5. Isaías recebeu uma palavra do Senhor a respeito de Judá e Jerusalém e dizia o seguinte, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos o monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, que é Jesus Cristo. Então, essa é a glória, né, de Israel, a glória futura que é dada para Israel e que abençoará todas as nações. Jesus reinará com o seu cetro de justiça e as nações aprenderão dele, que é manso e humilde. Nós já vivemos nesse reino, né? Já estamos debaixo do jugo dele, que é suave. Então, nosso papel é anunciar essas boas novas e caminhar debaixo desses princípios todos que a gente estudou aqui para resplandecer a glória do Senhor, assim como Moisés e Jesus resplandeceram. Jesus falou que nós faríamos obras maiores que ele e andaríamos, né, como ele andou. Então, é para a gente resplandecer essa glória de Deus na nossa vida, amando as pessoas, suprindo as suas necessidades, né, tanto espirituais como físicas, e se lembrando que nós fomos enxertados na oliveira para fazer parte desse reino e que a rejeição de Israel, ela não é, né, final. Essa rejeição, ela é parcial, ela é só por um tempo, e Deus ele sempre separa o seu remanescente, né? Há sempre um remanescente da sua primícia que é separada e que está guardada e que vai receber a sua porção. Romanos 11, dos versículos 2 a 5, fala sobre o futuro de Israel. O versículo 2 fala, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu.
Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca isso, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito. Então Deus endureceu o coração de alguns para que se cumprisse isso que está escrito aqui no versículo 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E aí ele continua falando que não era pela transgressão que veio a salvação em os gentios para pô-los em ciúmes, como a gente já estudou no capítulo 32. E aí, continuando, ele fala: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. No versículo 16 isso. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E essa é uma repreensão franca que é feita para os cristãos dessa geração, né? O fato de você estar enxertado na videira, ocupando o lugar, né? Estando ali junto com os ramos que são a primícia do Senhor, não te fazem superior a eles. E você vai dizer no versículo 19: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, foi pela incredulidade que eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, não pense que o fato de você viver pela graça te dá legalidade para pecar, porque aqui está muito claro que se Deus ele arrancou os ramos que era a sua primícia, nós que fomos pela graça salvos, mediante a nossa fé, não seremos poupados, né? E o Senhor, ele fica observando o nosso coração, ele espera a nossa fidelidade. E para finalizar, né, para vocês entenderem o valor que o povo de Israel tem para Deus e que Deus ele começou a sua obra a partir desse povo, o livro de Gênesis, que é Bereshit, ele começa com a palavra Bereshit, que significa no princípio, e o livro de Devarim, que é o Deuteronômio que a gente está estudando e finalizando agora, ele termina com Israel. Então, no princípio, Israel foi chamado para ser sacerdote das nações. Israel falhou, porém Jesus, que é descendente de Israel, ele cumpre com o propósito, com a promessa que foi dada a Abraão, né? E ele anuncia e apresenta a Deus, ele é o resplendor da glória de Deus aqui na terra, ele é a imagem e semelhança do Criador, do nosso Pai. Então, Jesus ele veio, né, tirar o pecado, vencer o pecado, né, redimir os nossos pecados, tirar nós da condenação da morte. Ele veio vencer a morte, ele tirou a chave da morte das mãos do inferno e ele reina sobre a terra, sobre os céus e debaixo da terra. Ele está à destra do Pai e nós que cremos nele precisamos continuar essa obra que começou aqui a partir de um povo e que nós fomos enxertados neste povo, nós pertencemos a este povo também, ao povo de Israel, como filhos adotados. Então, que a gente leve a sério os princípios do Senhor, que a gente leve a sério a palavra do Senhor, para que da nossa boca, né, fluam realmente os rios de água viva, que transformam, que geram vida, que vivificam e que alimentam a alma e que resgatam
os espíritos que estão mortificados pelo pecado para a vida eterna. Amém? É isso, né? Demorei um pouquinho porque era muita informação, mas que Jesus abençoe a vida de vocês. Tem alguma dúvida? Estou surpresa que você ficou até o final. Eu achei que você já tinha ido dormir. Tem alguma dúvida? Ou podemos encerrar então? E aí, dia 20, a gente começa o livro de Hebreus, que tem muito de estudo que a gente começou a estudar aqui e que a gente vai continuar estudando. Nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Dá um tempo aqui para responder. Tá tudo certo? Os coraçõezinhos possam entender que está tudo certo? Então é isso, uma boa noite, que o Senhor abençoe e vivifique toda essa palavra no teu coração, no coração de quem mais assistir, e compartilhem esses estudos para que mais pessoas aprendam, né, a reta justiça, sem floreios e sem mentiras. E uma boa noite até o estudo de Hebreus. Falou, boa noite, vou desligar.